gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no mini curso de teatro online. Que massa que vocês chegaram até aqui. Hoje nossa aula número 20 já. A aula tá passando rápido, né? Já temos 19 aulas antes dessa. Então, se você tá gostando do nosso curso, divulga para todo mundo, compartilha, me ajuda a que essas aulas cheguem a muito mais pessoas, beleza? Hoje é nossa aula número 20, como eu falei, com o tema Como compor uma personagem. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu queria explicar para os novos alunos como é que funciona a nossa aula. Todo dia, de segunda a sábado, sempre às 6 da tarde, eu estou disponibilizando uma aula nova, gratuita. Pode assistir quem quiser, tanto no YouTube, no canal Felipe Endrio, quanto no Instagram, @curso_teatralizar. Aula nova todo dia, de segunda a sábado, 6 horas. E se você quer estudar ainda mais, além das aulas que eu disponibilizo aqui, eu elaborei uma apostila sensacional para vocês. Quer adquirir a apostila? Apenas R$15. O link tá na descrição do vídeo ou na bio do Instagram. Vamos embora para nossa aula? Então vamos! Existe uma infinidade de formas de se chegar a um personagem, de se compor um personagem. Cada ator, ele escolhe uma técnica, depende do que o diretor pede também, mas existem várias formas de se compor aquele ser, né? Aquela criatura, aquele personagem. Então, quando a gente recebe o texto, né, que é o roteiro do espetáculo, geralmente a gente fica sabendo só o que acontece com o personagem ali, naquele meio, naquele período em que acontece a história. Mas o personagem, ele tem uma vida antes disso. Quem é esse personagem antes? Então a gente pode, a partir do que o texto nos oferece como informação daquele personagem, a gente pode criar um histórico, umas circunstâncias históricas para aquele personagem, para me ajudar a compor ele cada vez melhor. Eu tenho o domínio tanto físico quanto psicológico daquele personagem, para poder viver ele de fato bem e com realidade, com realismo, para a plateia acreditar que eu sou aquele ser, aquela criatura, aquela personagem. Então eu posso criar, por exemplo, um histórico de onde ele nasceu, qual a idade dele, se não tiver no roteiro, qual o signo, um trauma que marcou a vida dele, quem são os pais, o que é que ele gosta de fazer, qual o país que ele quer conhecer muito, qual o humor dele quando ele acorda, qual a atividade preferida dele. Tudo isso não está no texto. Isso são circunstâncias dadas e criadas por nós para a gente ajudar a compor ainda mais aquele personagem. O público vai ficar sabendo disso? Absolutamente não. O público só vai entender que você tem um domínio daquele personagem, que você conhece ele tão bem, que você convenceu a plateia de que você é aquele personagem. Outra forma também é compor através da fisicalidade, do corpo daquele personagem. Por exemplo, se for um personagem já pré-definido, que você tem um estereótipo marcado na sua mente, por exemplo, um velhinho. Um velhinho, você vai ter que estudar como é que tá essa coluna desse senhor, dessa senhora, dessa velhinha. As articulações que já estão cansadas, desgastadas. Então eu não vou caminhar como um jovem saltitante. Então eu vou compor esse personagem a partir dessa partitura corporal desse velhinho. A voz já está rouca, esganiçada. Então eu vou criar essa circunstância histórica também desse velhinho que pode ter fumado quando era mais jovem. Agora a voz está reclamando. Uma voz mais áspera, ácida, cansada pela idade. Um bêbado, por exemplo. Um bêbado, a gente, a partir do entendimento de que o bêbado ele perde o equilíbrio, a gente pode criar um caminhar para esse bêbado. Os olhares do bêbado, eles não fixam em nada, porque ele está sem o equilíbrio normal do seu corpo, né, da sua cabeça, por conta do álcool. Mas eu não bebo, eu não fico bêbado. Mas então, a gente precisa exercer a nossa observação. Eu não preciso ser um drogado para viver um drogado. Eu posso estudar a fisicalidade desse drogado ou desse bêbado, entender o que é que a droga causa no corpo, na mente, no meu olho, no olho do bêbado. Então a gente, a partir da observação, a gente pode externalizar isso e fazer algo crível. Atores que fazem drogados, por exemplo, não precisa se drogar para poder saber qual é a sensação de se drogar. Mas ele pode, a partir da observação de pessoas que se drogam, ver como é que esse corpo reage, como é que essas pessoas reagem sob o efeito das drogas, interpretar tão bem que as pessoas acreditem que realmente ele se drogou ali. E nada, é só interpretação da observação e usar o domínio da fisicalidade para compor esse personagem. Todas essas informações que eu passei é a respeito de uma personagem que é um ser humano. Como assim? Porque se você for fazer um espetáculo infantil, por exemplo, você vai viver bichinhos. Você pode viver
bichinhos que falam, animaizinhos, um Branca de Neve da vida, que você faz um animalzinho que conversa com a Branca de Neve. Então, como é que eu posso criar um personagem se ele for um animalzinho no teatro infantil? Um animalzinho você pode criar, se você for um gatinho, por exemplo, um coelhinho, você cria a partir do corpo daquele animal, de como aquele animal se movimenta. Então, a partir daquele movimento que o animal faz ao se movimentar, você pode criar com as suas duas pernas um caminhar que lembre aquele animal. A voz, você pode entender qual é o som que aquele animal faz, emite, e a partir daquele som você criar o seu diálogo, a forma que você vai falar. Por exemplo, a arara, ela fala a palavra arara e tem uma voz rasgada. Então, a partir dessa voz que a arara faz, emite o som do bichinho mesmo, no original, você pode criar um personagem que fala assim, arara, arara, arara. Só um exemplo, tá? Você pode pensar na fisicalidade do animal e na voz que o animal teria se ele falasse. Então é uma boa dica para você criar o seu animalzinho se você for fazer um teatro infantil, por exemplo. Então todas essas dicas podem te ajudar a compor um personagem. Claro que existe, como eu falei no começo do vídeo, uma infinidade de formas de se compor o personagem. Eu dei aqui algumas dicas pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula de hoje. Mas não vai embora não, que eu ainda preciso dar um recadinho pra você. Além de lembrar você que você pode compartilhar, se inscrever no nosso canal, seguir o nosso Instagram. E eu tô passando por um momento, eu e todos os artistas do mundo estão passando por um momento difícil. Então se você puder fazer alguma doação pra essa conta que tá aparecendo aí na sua tela, eu vou ficar eternamente grato. Pode doar quanto o seu coração mandar. Se eu tô te ajudando de alguma forma com essas aulas e você puder me ajudar, eu vou ficar muito feliz com qualquer contribuição. Não se acanhe, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. A gente se encontra, temos um encontro marcado na próxima aula, hein? Vê se não vai faltar. Até a próxima. Tchau, tchau. Eva é!